Deixa eu aqui, irmão, convidar as pessoas para poder, tá? Deixa eu convidar as pessoas, daqui a pouco nós voltamos, tá bom? Vamos lá. Só me dê um minuto só. Pronto, amados irmãos, então nós vamos começar aqui com o tema, tá? Deixa eu ver aqui, peraí. Nós vamos começar aqui com um tema sobre a salvação. A salvação, ela é pela graça ou é pelas obras? A salvação, ela é pela fé ou é pelas obras? Então, é exatamente que nós vamos entrar nesse assunto, amados irmãos, porque o que nós temos nesse fim dos tempos são pessoas que dizem que a suficiência da cruz foi suficiente, né? A suficiência da cruz de Cristo foi suficiente. Como se parece que você não precisa fazer mais nada. Então, isso é um tipo de doutrina de catolicismo, né? O catolicismo, né? Os católicos da Igreja Católica, né? Para eles é que Jesus já morreu na cruz e tá todo mundo salvo. Pode pecar, pode beber cerveja, viver no pecado, bom. Para essa Igreja Católica tá salvo, porque Jesus já morreu na cruz. Esse é um engano de muitos. Nós precisamos ler a Bíblia, amado irmão. Porque quando Jesus ele morre na cruz, ele diz, Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Então, a autoridade de perdoar está com o Pai, ok? Então, depois que Jesus ele morre e sobe ao céu, foi revelado mistério. Foi revelado mistério realmente, totalmente, quem realmente vai ser salvo. É muito incrível esse tema que eu vou trazer agora para vocês, tá bom? Então, o que acontece é que existem muitos canais, YouTube e também nas redes sociais. Pastores enganando as ovelhas, que é pela fé, só basta ter fé, que vai ser salvo. Então, tem muitos pastores da teologia, principalmente são os pastores da teologia, que estão enganando milhares de ovelhas, enganando os próprios escolhidos de Deus, ok? Então, o que acontece? Então, eles dizem que somente a fé não precisa praticar a obra, não precisa da santidade para ser salvo. Irmão, que loucura estão fazendo com o próprio Jesus nesse fim dos tempos. E é por isso que Jesus. E é por isso que Jesus ele fala que no fim dos tempos aparecerão muitos falsos profetas, muitos falsos mestres e também, claro, muitos falsos cristãos que aprendem desses profetas e desses falsos
pastores da teologia, ok? Então, para eles é que a fé é que vai salvar, a fé é que vai salvar. Já outros diz que basta ser batizado e crer, será salvo. Irmão, aonde é que fica a obra? Né? Aonde é que fica a obra de Deus? Eu estou falando é da obra de Deus. Onde é que fica? Então, esses cristãos do sistema estão falando mais de fé, de fé, de fé. E humildade, de fé e humildade. O que importa é a humildade. Irmão, peraí, calma. Muita calma nessa hora. Onde é que fica as obras? Ninguém fala das obras. Só fala de fé e humildade. O que importa é a humildade. Ninguém mais, irmãos, estão se lembrando do próprio Deus. Ninguém está honrando o próprio Deus, da obra, do mandamento, não. Ninguém está lembrando dos mandamentos de Deus. Então eu peço aos irmãos que acompanhem esse vídeo porque é muito importante. O que você vai ouvir a partir da Bíblia Sagrada sobre questão de fé e obra. Acompanhe esse tema todinho que eu vou publicar nesse Instagram. Acompanhe, que vocês vão se tornar pessoas sábias, tá bom? Então, amado irmão, tem muitos canais no YouTube que é chamado de Suficiência da Cruz. Suficiência da Cruz. Então, eles dizem que Cristo já cumpriu tudo na cruz e para essas pessoas que estão dando uma de sábio do Senhor, dando uma de mestre, diz que a santidade não vai levar você ao céu. Amados irmãos, o que está acontecendo neste mundo? Só não percebe realmente quem não é de Deus. Mas os que forem de Deus vão perceber que essas pessoas são aquelas pessoas que se apostataram da fé para dar ouvido a outros espíritos. Então eles estão pregando outro Jesus, tá? Outro Jesus. Um Jesus que passa a mão na cabeça. Todo mundo são iguais. E está tudo certo, vai ser todo mundo salvo. Mesmo vivendo no pecado, vai ser todo mundo salvo. Então, eles estão pregando outro Jesus. Então, a Bíblia diz que eles pregarão outro Jesus, tá, amado irmão? Então, a Bíblia diz que eles pregarão outro Jesus. Então, é nesse exato momento que vocês têm que se despertar para esse fim dos tempos, ok? Então, vocês vão me acompanhar esse tema sobre a obra e fé. Mas que obra é essa que a Bíblia diz que nós não seremos salvos pelas nossas obras? É preciso que vocês leiam a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. E aí você vai estar ciente que realmente esses que estão pregando o outro Jesus são falsos cristãos, são do sistema, ok? Então, mas vamos aqui, olha só. Eu quero aqui mostrar para vocês aqui em 1 Coríntios 5,9, tá? Então vamos lá em 1 Coríntios 5,9, deixa eu pegar aqui na Bíblia, né? 1 Coríntios 5,9, vamos lá. Vamos aqui, 1 Coríntios 5,9, tá? 1 Coríntios 5,9 diz assim, olha só. Já em carta vos escrevi que não vos associei com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou aos idólatras, né? Aos idólatras são aqueles que adoram a imagem, como a Igreja Católica, ok? Vamos lá. Aos idólatras,
Deixa eu ver aqui, me perdi aqui, amor. Me perdi, amado irmão, deixa eu ver aqui, viu, rapidinho. Deixa eu ver aqui. 5:9, Coríntios 5:9 aqui, rapidinho, tá? Pera aí. Aos idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo, mas agora vos escrevo, não vos associeis com aquele que diz que dizendo ser irmão for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldicente, ou beberrão, ou roubador, com esses tal nem ainda coma, né? Ainda comas, pois com direito, né? Direito haveria eu de julgar os de fora. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai-vos os de dentro? Ou os de fora, pois Deus os julgará. E expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Ok, amado irmão? Então a Bíblia está dizendo que nós não podemos julgar os de fora, que são esses ímpios, que não confessaram Jesus, não aceitaram Jesus. Então, o nosso dever não é julgar os de fora, mas os de dentro. Julgais os de dentro, tá? Então é isso. Então, você vejam aqui, irmão, veja que incrível o que diz aqui. Então, nós devemos se afastar daqueles que dizem ser irmão, aqueles que dizem que você não pode julgar ninguém, aqueles que dizem que você não pode contender com ninguém. Então, afastais desses irmãos que dizem ser irmão, ok? Então, lá no meu Instagram, tem todos os temas ensinando o que significa julgar. Também ensinando o que significa contender. O que significa contender. E também tem ensinando o que significa julgar. Então, muitos cristãos do Brasil, o meu próprio povo do Brasil, é muita preguiça de estudar, de poder procurar o saber, de poder aprender o que significa isso, o que significa aquilo. Esse é o erro do meu povo do Brasil, de não procurar o entendimento, de estudar o significado da palavra. Esse é o erro. Então vão ficar aprendendo com esses pastores da teologia que dizem que você não pode julgar. Veja como esses pastores faz vocês cometerem erro e manipular a própria escritura, ok? Então, lá no meu Instagram, tem todas as provas lá, ensinando a vocês, tanto do Google, como na Bíblia Sagrada. O que significa julgar, ok? E também contender, porque muitos pastores da teologia dizem que você não pode contender com ninguém, não contenda com ninguém. Irmãos, esses pastores não são de Deus. Eu digo isso com firmeza e com toda certeza. A maioria desses pastores que estavam ensinando as ovelhas erradas pegaram coronavírus, né? Pegaram coronavírus e partiram. Muitos cristãos que abandonaram a Bíblia Sagrada para ouvir esses mandamentos desses pastores da teologia, pegaram a praga coronavírus e partiram. Os verdadeiros do Senhor, que estão pregando o verdadeiro evangelho, jamais praga desse mundo, inventada pelo homem, jamais chega a essa pessoa. Isso eu digo com toda a firmeza e com toda a certeza. Por quê? Porque eu sou testemunha disso e também outras pessoas, meus amados irmãos verdadeiros, que faz o que eu estou fazendo, o que a Bíblia manda. Deus protege. Praga nenhuma chega a esses meus irmãos.
Ok? Tá bom? Amados irmãos, eu vou aqui agora para Coríntios 6,14, tá? Coríntios 6,14. Veja bem. Coríntios 6,14 diz assim, olha só. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que o vosso corpo são membro de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo? Deixa eu ver aqui, vamos lá, peraí. Eu acho que eu esqueci, amado irmão. Eu esqueci de botar, né? Se é 1 Coríntios ou 2 Coríntios. Então não é esse texto aqui agora não, tá? Então eu vou para 2 Coríntios 11, 12, tá? Deve ser para lá, aqui do outro lado. Vamos lá, 2 Coríntios 11, 12, tá? Vamos lá. 2 Coríntios 11, 12, diz assim. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Ok, amados irmãos? Então, o que acontece agora, nesse fim dos tempos? O que tem de ímpios, irmão, é de ficar impressionado. O que tem de ímpios, querendo se considerar igual a nós, é muitas pessoas nesse mundo que não se arrependem dos seus pecados e querem se considerar igual a nós cristãos. Isso está demais no mundo. Se tornou um vírus no mundo. Então eles estão usando o nome de Deus em vão, os ímpios. É pela fé, basta ter fé e humildade. Né? Basta ter fé e humildade. Então o que está acontecendo nesse fim do tempo é que a fé e a humildade é o Deus dele, é o Deus deles. Ninguém mais está pregando o Evangelho. Amados irmãos, isso está muito terrível nesse fim dos tempos. As pessoas não estão mais pregando o Evangelho. Pessoas que têm Facebook, Instagram, o Zap, não estão pregando o Evangelho. Estão mais honrando as suas próprias glórias. Estão falando mais de benção, campanha, profecia. Benção, campanha, profecia. Então, eles vão falar do que o povo mais gosta. Mas dos juízos e da justiça, ninguém quer saber. Quando você prega o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ninguém quer saber. Ninguém lhe segue. Ninguém lhe dá like, ninguém comenta. O que eles querem saber é de bênção, campanha e profecia. É exatamente aí que o diabo está enganando a muitos dos escolhidos. Ok? Exatamente. Então as pessoas hoje estão falando mais do seu sonho, se preocupando mais com o sonho, e não com a palavra, e não com a sua salvação. Então tem muitas pessoas no Facebook, no YouTube, no Instagram, se preocupando mais com suas glórias, só com seu sonho, consigo mesmo, e não com a palavra de Deus, e não com a sua própria salvação. É o que está acontecendo nesse fim dos tempos. Muitos dos escolhidos estão sendo exatamente bem enganados pelo Satanás. Então o diabo, ele está trabalhando muito bem sob questão em enganar os próprios escolhidos de Deus. Então não pense que o diabo, ele vai vir com palavras ruins, não. Nesse fim dos tempos, o diabo só vai vir com palavras bonitas
palavras boas, é campanha, é sonho, é bênção, um futuro melhor. É nessa parte aí que o diabo vai ganhar o povo escolhido do Senhor, ok? Amados irmãos, eu vou cancelar esse vídeo aqui, porque talvez possa enganchar, ficar travando, por o vídeo ser muito grande, eu não sei, tá? Então eu vou cancelar e vou voltar daqui a pouco para poder trazer o texto bíblico que somente fé não vai salvar ninguém. Somente fé não vai salvar ninguém. E somente as obras não vai salvar ninguém. Então é importante você aprender o verdadeiro evangelho, da qual pastores da teologias escondem de você. Então, continue assistindo essa live a partir de agora. Daqui a pouco eu vou voltar de novo. Vou cancelar essa live e vou voltar daqui a pouco de novo. Você vai ver mistério. Vocês vão ver mistério bíblico, da qual pastores da teologia escondem de vocês. Então, o que eu vejo de tantas pessoas dizendo que basta ter fé, é muito terrível a quantidade de pessoas, achando que só ter fé vai salvá-la. Mas só que a Bíblia não fala isto, que somente ter fé vai salvar. Não. Somente ter obra vai salvar? Não. Então é preciso que vocês me acompanhem, que vocês vão conhecer o mistério bíblico impressionante, para que você se torne pessoas salvas, tá bom? Então, Deus abençoe aí os irmãos que estão participando nesse exato momento, né? O nosso irmão aí, Adriano, né? O nosso irmão Adriano, né? O nosso irmão amado Adriano, que Deus abençoe o nosso amado irmão Adriano aí, né? Uma bênção de Deus. E abençoe aí o nosso amado irmão Dario Rodrigues, o nome tá meio pequenininho a letra, tá? Sabe, irmão? Dario Rodrigues, se eu não me engano, sei lá, tá? Se eu não me engano, mas Deus abençoe vocês que estão participando dessa live. Então é momento de vocês se acordarem, se acordarem. Amados irmãos, o que tem de mulheres? O que tem de mulheres dizendo que serve a Deus é muitos. E postando foto de calcinha, irmãos, eu fiquei impressionado quando eu vi um pastor dizer que escutar música do mundo não é pecado. Mas o que eu estou vendo é cristão partindo para o pecado. É mulheres escutando música do mundo, postando foto de calcinha, mostrando, irmão, pelo amor de Deus. Esses não são o povo de Deus, não, ok? Nós não podemos mostrar nossa nudez. Nós não podemos mostrar nossa nudez. É desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Nós não podemos mostrar nossa nudez, ok? Então essas mulheres que você vê aí dizer que é cristã e mostrando as pernas, as coxas, elas não são do Senhor Deus. É preciso vocês se acordarem. Então muitas ovelhas erram e cometem pecados por causa de pastores da teologia que estão levando vocês para a beira da morte. Então é momento de vocês se acordarem, tá bom? Bom, amados irmãos, Deus abençoe aí o nosso amado irmão Adriano e o nosso outro irmão aí que está acompanhando aí, tá bom? Até mais, tá ok? Deus abençoe a família de vocês, tá? Até mais. Amém. Glória a Deus, tá? Deixa eu ver aqui.